Este caminho é uma maneira maravilhosa de colocar a cabeça no lugar. Entender realmente o que é a vida e como você pode usar sua própria mente para assumir o controle de sua vida. Quando comecei tudo isso há mais de 20 anos, não fazia ideia de que seria capaz de trazer a esperança e ajudar as pessoas que ajudo hoje. O poder da sua palavra falada. Declare para si mesmo todos os dias o que você quer da sua vida. Declare-o como se você o tivesse. A lei da mente. Existe a lei da gravidade e várias outras leis da física, como física e eletricidade, a maioria das quais eu não entendo. Existem também leis espirituais, como a lei de causa e efeito. O que você dá volta. Existe também uma lei da mente. Não sei como funciona, assim como não sei como funciona a eletricidade. Só sei que quando pressiono o botão, a luz acende. Acredito que quando pensamos um pensamento ou quando falamos uma palavra ou frase, de alguma forma isso sai de nós como uma lei da mente e volta para nós como uma experiência. Agora começamos a aprender a relação entre o mental e o físico. Começamos a entender como a mente funciona e que nossos pensamentos são criativos. Nossos pensamentos passam por nossas mentes muito rapidamente, por isso é difícil moldá-los no início. Nossa boca, por outro lado, é mais lenta. Portanto, se pudermos começar a moldar nosso discurso ouvindo o que dizemos e não deixando que coisas negativas saiam de nossa boca, podemos começar a moldar e controlar nossos pensamentos. As palavras que falamos têm um poder imenso e muitos de nós não sabemos sua importância. Vamos pensar nas palavras como a base do que criamos constantemente em nossas vidas. Usamos palavras o tempo todo, mas vagamos e raramente pensamos sobre o que realmente estamos dizendo ou como estamos dizendo. Prestamos muito pouca atenção à nossa escolha de palavras. Na verdade, a maioria de nós fala negativamente. Quando crianças, aprendemos gramática. Fomos ensinados a escolher palavras de acordo com essas regras gramaticais. No entanto, sempre notei que as regras gramaticais mudam constantemente e o que era impróprio em um momento é apropriado em outro momento ou vice-versa. O que costumava ser gíria agora é considerado uso comum. No entanto, a gramática não leva em consideração o significado das palavras e como elas afetam nossas vidas. Por outro lado, não fui ensinado na escola que minha escolha de palavras tem algo a ver com o que experimento na vida. Ninguém me ensinou que meus pensamentos eram criativos ou que podiam literalmente moldar minha vida. Ninguém me ensinou que o que eu dava em palavras voltaria para mim em experiência. O propósito da regra de ouro era nos mostrar a lei básica da vida. Faça aos outros o que gostaria que fizessem a você. Ou o que você dá volta para você. Nunca foi para causar culpa. Ninguém nunca me ensinou que eu era digno de amor ou que merecia coisas boas. E ninguém me ensinou que a vida está aqui para me apoiar. Lembro que quando éramos crianças nos chamávamos de nomes cruéis e ofensivos e tentávamos menosprezar um ao outro. Mas por que fizemos isso? Onde aprendemos tal comportamento? Veja o que eles nos ensinaram. Muitos de nós já ouvimos repetidamente de nossos pais ou professores que somos estúpidos, burros ou preguiçosos. Nós éramos perturbadores e não bons o suficiente. Às vezes, ouvíamos nossos pais dizerem que gostariam que nunca tivéssemos nascido. Podemos ter tremido ao ouvir essas palavras, mas não sabíamos quão profunda seria a mágoa e a dor. Mudando a conversa interna, muitas vezes aceitamos as primeiras mensagens que nossos pais nos deram. Ouvimos: limpar seu quarto ou arrumar sua cama para ser amado. Você teve a ideia de que só é aceitável se fizer certas coisas às quais a aceitação e o amor estão condicionados. No entanto, isso estava de acordo com a ideia de alguém sobre o que valia a pena e não tinha nada a ver com o seu profundo valor interior. Você tinha a ideia de que só poderia existir se fizesse essas coisas para agradar aos outros. Caso contrário, você não teria permissão para existir. Essas primeiras mensagens promovem nosso chamado diálogo interno. Como falamos com nós mesmos? Como falamos internamente é muito importante porque se torna a base das palavras que falamos.
Ele cria a atmosfera mental na qual operamos e que atrai nossas experiências para nós. Quando nos humilhamos, a vida significa muito pouco para nós. Quando nos amamos e apreciamos a nós mesmos, a vida pode ser um presente maravilhoso e alegre. Quando nossas vidas são infelizes ou nos sentimos insatisfeitos, é muito fácil culpar nossos pais ou eles e dizer que é tudo culpa deles. Mas quando fazemos, ficamos presos em nossas situações, problemas e frustrações. Palavras de censura não nos trarão liberdade. Lembre-se, nossas palavras tinham poder. Mais uma vez, nosso poder vem de assumir a responsabilidade por nossas vidas. Eu sei que parece assustador ser responsável. Eu sei que é assustador estar no comando de sua vida. Mas realmente somos, quer concordemos com isso ou não. Se queremos ser responsáveis por nossas vidas, devemos ser responsáveis por nossas bocas. As palavras e frases que dizemos são apenas extensões de nossos pensamentos. Comece a ouvir o que você está dizendo. Se você se ouvir usando palavras negativas ou limitantes, mude-as. Quando ouço uma história negativa, não saio por aí repetindo para todo mundo. Mas quando ouço uma história positiva, conto a todos. Quando estiver com outras pessoas, comece a ouvir o que elas dizem e como dizem. Veja se você consegue comparar o que eles dizem com o que eles vivenciaram em suas próprias vidas. Muitas pessoas vivem suas vidas como deveriam. Deveria é uma palavra a qual meu ouvido está muito atento. Um sino parece tocar toda vez que o ouço. Muitas vezes ouço as pessoas usarem dezenas de tarefas em uma música. Essas mesmas pessoas se perguntam por que suas vidas são tão rígidas ou por que não conseguem sair de uma situação. Eles querem controlar muitas coisas que não podem controlar. Eles são errados para si mesmos ou errados para alguém. E então perguntam por que não vivem em liberdade. Também podemos retirar a expressão "eu tenho" do nosso vocabulário e também do nosso pensamento. Quando fazemos, liberamos muita pressão sobre nós mesmos. A gente faz muita pressão, falando tem que ir trabalhar, tem que fazer isso, tem que fazer, tem que fazer. Em vez disso, vamos começar a dizer, escolho. Eu escolho ir trabalhar porque pago aluguel agora ou o que eu quiser. Decidir colocar uma perspectiva completamente diferente em nossas vidas. Tudo o que fazemos é uma escolha, mesmo que não pareça. Muitos de nós também usamos a palavra mais. Fazemos declarações. Assim dizemos, porém, o que nos leva em duas direções diferentes. Damos a nós mesmos mensagens confusas. Tenha cuidado ao usar essa palavra, mas outra expressão que podemos observar na próxima vez que você falar é não se esqueça. Estamos tão acostumados a dizer não esqueça disso ou daquilo e o que acontece? Nós esquecemos. Queremos muito lembrar e, em vez disso, esquecemos. É assim que podemos começar a usar não esqueça. Não esqueça de usar a frase, por favor, lembre-se no lugar de não esqueça ou eu sempre vou lembrar em vez de nunca vou esquecer. Quando você acorda de manhã, amaldiçoa o fato de ter que ir trabalhar? Você está reclamando do tempo? Você tem dores nas costas ou dor de cabeça? Qual é a segunda e terceira coisa que você pensa, ou diz? Você grita com as crianças para se levantarem? A maioria das pessoas diz mais ou menos a mesma coisa todas as manhãs. Como você começa o seu dia? É positivo, feliz e maravilhoso? Ou é reclamar e julgar? Se você resmunga, reclama e reclama, está se preparando para um desses dias. Quais são seus últimos pensamentos antes de dormir? Eles são pensamentos de cura poderosos ou pensamentos de preocupação com a pobreza? Quando falo de pobreza, não me refiro apenas à falta de dinheiro. Pode ser uma mentalidade negativa sobre qualquer coisa em sua vida, qualquer parte de sua vida que não esteja fluindo livremente. Você se preocupa com o amanhã. Eu costumo ler algo positivo antes de dormir. Sei que quando durmo, faço muita limpeza que me prepara para o dia seguinte.
Acho muito útil transmitir possíveis problemas ou perguntas em seus sonhos. Sei que meus sonhos me ajudam a dar conta de tudo o que acontece na minha vida. Eu sou a única pessoa que pode pensar o que penso, assim como você é a única pessoa que pode pensar o que pensa. Ninguém pode nos forçar a pensar diferente. Nós escolhemos nossos pensamentos e eles são a base de nossa conversa interna. À medida que fui experimentando como esse processo funcionava mais em minha vida, comecei a viver mais o que ensinava aos outros. Eu realmente olhei para minhas palavras e pensamentos e constantemente me perdoei por não ser perfeito. Eu me permito ser eu em vez de tentar ser uma grande pessoa que só pode ser aceitável para os outros. Depois que comecei a confiar na vida e a vê-la como um lugar bom, me senti mais leve. Meu humor melhorou e a vida tornou mais engraçada. Trabalhei para liberar a crítica e o julgamento de mim e dos outros. E parei de contar histórias de desastres. Somos tão rápidos em espalhar más notícias. Isso é incrível. Parei de ler o jornal e noticiário, porque todas as histórias eram sobre desastres e violência e poucas notícias boas. Perceba que a maioria das pessoas não quer ouvir boas notícias. Elas gostam de ouvir más notícias, então eles têm do que reclamar. Muitos de nós reciclamos histórias negativas até acreditarmos que só existem coisas ruins no mundo. Quando tive câncer, decidi parar de fofocar e, para minha surpresa, descobri que não tinha nada a dizer a ninguém. Percebi que sempre que encontrava um amigo, imediatamente contava a ela as últimas fofocas. Finalmente descobri que existem outras maneiras de falar. Embora não fosse fácil me livrar quando eu fofocava sobre outras pessoas provavelmente fofocavam sobre mim porque o que damos é o que recebemos de volta. À medida que trabalhava cada vez mais com as pessoas, comecei a realmente ouvir o que elas estavam dizendo. Eu estava realmente começando a ouvir as palavras, só não entendia a tendência geral. Normalmente, depois de 10 minutos com um novo cliente, eu conseguia dizer exatamente por que ele estava tendo um problema porque eu podia ouvir as palavras que ele estava usando. Eu podia entendê-los pela maneira como falavam. Eu sabia que suas palavras contribuíram para seus problemas. Se eles falaram negativamente, imagine como era a conversa interna deles. Deve ser mais da mesma programação negativa, pensamento pobre como eu chamo. Pensar na pobreza é como eu chamo. Pensamento da pobreza, como eu o chamei. Se foi útil para você, então deixe o seu like e se inscreva no canal, por favor. E ative o sininho no todos. Gratidão por assistir o vídeo. Gratidão sempre.